sou a Letícia, aluna do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química a nível de mestrado. Como tema do projeto final da primeira parte do curso Tópicos Avançados em Energia, ministrado pelo professor Dr. Bruno Guzzo, vou apresentar uma análise crítica sobre o artigo Avaliação da produção de carvão ativado a partir da semente de goiaba, utilizando o delineamento composto central rotacional. Eu escolhi esse tema por conversar com o meu projeto de mestrado. Então, no projeto eu também irei sintetizar carvão ativado, só que existem algumas boas diferenças do projeto para esse artigo. Mas antes de começar a analisar de fato o artigo, eu vou apresentar uma breve introdução a respeito do preparo de carvão ativado. Bom, então o carvão ativado ele é um material de carbono amorfo, ou seja, sem organização. A diferença de um carvão ativado para um carvão comum está justamente na estrutura porosa desenvolvida. Então, analisando essa primeira imagem aqui, que a gente tem um carvão comum e um carvão ativado. E a diferença está nessa propriedade textural, na presença de poros. Então, o carvão ativado apresenta macroporo, mesoporo e microporos, enquanto um carvão comum não. A síntese desse carvão ativado, no geral, requer duas etapas. Por que eu digo no geral? Existem alguns estudos que produziram carvão ativado a partir de uma única etapa, mas na literatura são encontrados síntese em duas etapas e no meu projeto de mestrado também será sintetizado carvão ativado a partir de duas etapas. Então, a primeira etapa consiste na carbonização do precursor. Como precursor, podem ser utilizados inúmeros materiais que contêm carbono em sua estrutura química, como, por exemplo, resíduos agroindustriais, ossos, casca de arroz, sementes, entre muitos outros. Então, essa primeira etapa de carbonização, ela é um tratamento térmico do precursor, e esse material, o carvão obtido, ele é constituído majoritariamente por carbono e já apresenta uma estrutura porosa primária desenvolvida. Então, em seguida, a carbonização ocorre a etapa de ativação, que também é um tratamento térmico, e nessa etapa haverá a formação dos poros na estrutura. Então, entre a etapa de ativação e a obtenção do carvão ativado, produz-se uma lavagem para remoção de resíduos e para desobstrução desses poros gerados. Então, a gente tem aqui, então, a formação de um carvão ativado. Essa etapa de ativação química, ela pode ser realizada por dois processos distintos. Ela pode ser realizada por processos físicos, então a gente tem uma ativação física, ou por processos químicos. Na ativação física, ela ocorre em temperaturas bem altas, temperaturas próximas a 1000 graus Celsius. Como agente ativante físico, pode ser utilizado gás carbônico, vapor de água, ar atmosférico, isoladamente ou uma combinação deles. E ocorre uma reação de oxidação, então eles atuam como um agente oxidante para a remoção de parte do carbono da estrutura, produzindo assim os poros. Se o processo não for realizado por ativação física, ele será realizado por uma ativação química, em que as temperaturas são mais brandas, então são em torno de 700 graus Celsius, por exemplo. Dentre os ativantes químicos, podem ser utilizados vários, sejam eles básicos ou ácidos. Então, tem aqui exemplo, vários compostos, né? Então, tem aqui exemplo ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio. Coloquei também como exemplo aqui o cloreto de zinco. O cloreto de zinco, ele foi utilizado no artigo analisado. E cada um desses agentes químicos, eles requerem uma temperatura específica de ativação. Então, por exemplo, o cloreto de zinco, ele requer uma temperatura de 400 a 600 graus Celsius. E foi exatamente essa temperatura que foi utilizada no artigo. Então, esses agentes químicos aqui, eles vão promover uma desidrogenação e oxidação do material, removendo parte do carbono. Então, o processo de ativação, também conhecido como pirólise do material carbonizado. Bom, então, entendido o processo de síntese do carvão ativado, agora sim podemos partir para a análise do artigo em questão. No artigo, os autores utilizaram a semente de goiaba como precursor para a síntese do carvão ativado. E esse carvão ativado ele foi utilizado como adsorvente do corante azul de metileno.
Então, foi aplicado o DCCR, o Delineamento Composto Central Rotacional, como forma de otimizar esse processo de síntese. E analisando então todos esses fatores, o uso do DCCR e o uso da semente de goiaba como precursor, então a gente pode observar que há várias contribuições positivas para a preservação ambiental. A escolha da semente de goiaba como precursor, os autores estão agregando valor a um resíduo. E esse material obtido, né, ele pode ser utilizado, por exemplo, como um descontaminante ambiental. Por exemplo, de corantes que são lançados como efluentes residuais por indústrias. Então, esse descontaminante, ele é mais barato do que um de uso convencional. Então, o uso do planejamento de experimentos, o uso do DCCR, ele reduz o número de experimentos necessários para essa síntese. Então, com a redução do número de experimentos, tem-se a redução de gasto energético, a redução de matéria-prima e a redução de efluente residual gerado. Então, nesse sentido, há várias contribuições ambientais favoráveis ao processo. Como resposta de interesse para esse processo de síntese, a resposta que eles queriam avaliar, os autores escolheram a eficiência de adsorção desse sólido sintetizado. E como variáveis independentes, as variáveis de entrada, eles decidiram trabalhar com a temperatura de pirólise, granulometria da semente e concentração do adsorbato para saber se alguma dessas variáveis tinham interferência significativa na eficiência de adsorção, ou todas essas variáveis. Os autores no artigo não justificaram o porquê do uso dessas variáveis independentes. A escolha pelo uso do DCCR foi uma ótima escolha feita pelos autores, já que esse modelo permite o ajuste ao modelo quadrático. Bom, então, trabalhando com 3 variáveis de entrada, serão necessários 17 ensaios. Mas antes de falar de fato, né, do porquê dos 17 ensaios, aqui em cima tem uma tabela representando os valores reais e interpolados referentes aos dados codificados para a matriz do planejamento. Então, os autores trabalharam na faixa de temperatura de 400 a 600 graus Celsius. Não falaram porquê, mas como eu disse anteriormente, essa temperatura é a temperatura requerida pelo agente ativante cloreto de zinco. Trabalharam numa faixa de concentração do corante azul de metileno de 10 a 500 e trabalharam numa granulometria da semente de goiaba de 0,128 a 2,03. Então, aqui estão os valores interpolados e que representam os dados codificados. Então, tendo 3 variáveis de entrada, nós vamos precisar de 17 ensaios. Então, os primeiros 8 ensaios, eles são referentes ao planejamento fatorial completo, que é descrito pela equação 2 elevado a n. Então, esse 2 é referente aos dados codificados menos 1 mais 1, e n é o número de ensaios, que são 3. Então, teremos 8 ensaios da parte do planejamento fatorial completo. O planejamento fatorial completo, ele só permite um ajuste linear. Bom, em seguida, os 6 ensaios posteriores, eles fazem parte dos pontos axiais, que são representados pela equação 2 vezes n. Então, 2 também, que representam a codificação menos 1 e mais 1, e n é o número de variáveis estudadas. Então, nós temos 6 ensaios. E, por fim, são analisados 3 ensaios, no mínimo 3 ensaios, podem ser mais de 3 ensaios, que são referentes aos pontos centrais. Os pontos centrais, eles são muito importantes para a avaliação do erro experimental no processo. Então, eles nos auxiliam nessa parte de avaliação do erro. Então, de posse dos valores reais interpolados, é possível montar uma matriz de planejamento de experimento, descrita aqui nessa tabela. Então, x1 representa a granulometria da semente de goiaba, x2 representa a temperatura de pirólise, x3 a concentração do adsorbato. Os valores, tem aqui então os valores reais, e os valores entre parênteses são os valores codificados. Na última coluna aqui, referente à adsorção,
Esses valores aqui foram obtidos por experimentos feitos de modo aleatório e foram retirados do artigo. No artigo analisado, os autores não apresentaram uma análise crítica da matriz de planejamento. Então, antes de partir para a análise estatística, é preciso compreender como as variáveis estão se comportando em relação à resposta de interesse e compreender toda a química por trás disso. Então, analisando primeiro a granulometria, a gente mantém constante as outras variáveis e analisa a granulometria. Então, por exemplo, aqui nos ensaios 1 e 2, o aumento da granulometria de 0,51 para 1,65 promoveu também um aumento na adsorção com fator de 8%. Comparando os ensaios 3 e 4, o mesmo aumento da granulometria também promoveu um aumento da eficiência de adsorção em um fator menor de 2,08. Nos ensaios 5 e 6, esse aumento da granulometria diminuiu a eficiência de adsorção, então saiu de 79,19 para 71,82, então caiu em um fator de 7,37%, perdão. Nos ensaios 7 e 8, o aumento dessa granulometria aumentou a eficiência de adsorção em 2,45%. E, por fim, nos ensaios 9 e 10, esse aumento da granulometria de 0,128 para 2,03 gerou um aumento na eficiência de adsorção em um fator de 12,55%. Mas notem que esses valores estão bem próximos ao desvio padrão das 3 últimas amostras, das amostras do ponto central, dos ensaios do ponto central. Então, além deles não terem apresentado uma tendência, ou seja, ora contribuiu para aumentar e ora contribuiu para diminuir, os valores estão bem baixos, estão bem próximos do desvio padrão. Então, é de se esperar que na análise estatística a granulometria não apresente influência significativa sobre a eficiência de adsorção. Então, a granulometria, ela está muito relacionada com a área de contato na reação. Então, quando a gente tem uma maior área de contato, a gente tem um deslocamento da reação, né? Uma reação que vai ocorrer mais facilmente. Deslocamento da reação no sentido do produto, que eu digo. Só que, no geral, na literatura, os artigos eles não avaliam essa questão para a síntese de um carvão ativado, eles avaliam a proporção entre o agente precursor e o agente ativante. Então, por exemplo, eles avaliam a proporção 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Nesse caso, o artigo ele manteve a proporção fixa de 1 para 1. Então, talvez seria interessante analisar essa proporção ao invés da granulometria. Analisando agora o efeito da temperatura, então mantendo as outras variáveis constantes, a gente pode comparar os ensaios 1 com 3. Então, o aumento da temperatura de 440 graus Celsius para 560 promoveu uma drástica diminuição da eficiência de adsorção. Então, saiu de 86,95 para 4,68. Então, esse aumento da temperatura diminuiu a adsorção em um fator de menos 82,27%. Comparando os ensaios 2 e 4, esse mesmo aumento de temperatura também promoveu uma queda da eficiência de adsorção no fator de menos 87,47%. Nos ensaios 5 e 7, esse aumento de temperatura promoveu a queda da eficiência de adsorção no fator de menos 73,27%. Nos ensaios 6 e 8, também houve a queda em um fator de menos 63,45, acompanhada do aumento da temperatura. E, por fim, nos ensaios 11 e 12, esse aumento de 400 para 600 graus Celsius promoveu também uma drástica diminuição da eficiência de adsorção, em fator de menos 92,01%. Então, se compararmos esses valores, esses fatores de queda com o desvio padrão, eles são valores bem distintos, então pode ser considerado, né? Então, da análise estatística, vamos esperar que a temperatura tenha influência de forma negativa na eficiência de adsorção.
A temperatura ela é um fator extremamente ligado à área superficial do carvão. E lembrando que a área superficial está ligada à adsorção. Então, um bom material adsorvente ele tem boas propriedades relacionadas à área superficial, como porosidade, grupos químicos ali presentes e, de fato, esse volume da superfície, essa alta área superficial. Então, a temperatura ela pode remover grupos funcionais necessários para esse processo de interação com outras substâncias, ela pode favorecer a formação dos poros no material ou atuar reduzindo-os. Então, o que pode estar acontecendo aqui? A temperatura ela pode estar reduzindo esses poros, com isso o aumento da temperatura, então, reduzindo esses poros, a eficiência de adsorção vai diminuir. E é exatamente isso que a gente consegue perceber na análise. Outro fator também que pode estar relacionado à temperatura é a conversão ao produto de interesse. Então, o aumento da temperatura pode diminuir também essa conversão ao carvão ativado, o que também vai diminuir a eficiência de adsorção. Para análise, então, da última variável independente, a concentração do adsorbato, comparando os ensaios 1 e 5, o aumento da concentração de 109 mg por litro para 401 diminuiu a eficiência de adsorção em um fator de 7,78. Nos ensaios 2 e 6, esse mesmo aumento de concentração do adsorbato também diminuiu a eficiência em valor de menos 23,13. Nos ensaios 3 e 7, esse mesmo aumento de 109 para 401, só que em outras condições, de temperatura e de granulometria, promoveu um aumento da eficiência de adsorção. Então, aumentou em valor de 1,24, perdão, aqui é mais 1,24. Saiu de 4,68 para 5,92. Nos ensaios 4 e 8, o aumento da concentração do adsorbato promoveu um aumento da adsorção também em um fator de 0,89. E por fim, nos ensaios 14 e 15, saindo de 255 para 500, ou seja, diminuiu. Não, vamos analisar o contrário, saindo de 500. Então, a concentração do adsorbato de 500 mg para 255 mg por litro, houve um aumento na eficiência de adsorção de mais 0,84%. Mas notem que esse é o mesmo caso da primeira análise, do X1. Então, esses valores eles estão bem próximos do desvio padrão. Então, não tem tanta significância para o processo de adsorção, não há significância para o processo de adsorção. Então, é de se esperar que na análise estatística, a variável X3, a concentração do adsorbato, não exerça influência significativa sobre a eficiência de adsorção. Então, a concentração do adsorbato está muito relacionada com as características que o carvão possui. Então, ela vai dizer para a gente se a síntese foi bem sucedida ou não. Então, por exemplo, uma eficiência de adsorção boa vai me dizer que esse carvão ele foi sintetizado em condições que geraram uma alta área superficial, que geraram agrupamentos químicos favoráveis, que geraram uma porosidade favorável ao processo. Então, é somente isso que vai me dizer essa variável. Ela não vai interferir na propriedade do carvão, ela só vai me dizer se o carvão foi sintetizado de uma forma boa ou de uma forma que não foi boa para o processo em questão de adsorção. No artigo, os autores avaliaram essa influência das variáveis independentes na resposta de interesse através da ANOVA gerada pelo programa utilizado por eles, que foi o Action. Então, dessa ANOVA, eles fizeram um teste de hipótese, avaliando, então, qual dessas variáveis de entrada tinha um p-valor menor do que o nível de significância estabelecido, então menor do que 0,05. Lembrando que o processo tem 95% de confiança.
Então, aqui na coluna de fatores, o G representa a granulometria da semente, T a temperatura, C a concentração, aqui os termos quadráticos referentes a essas variáveis e as interações entre elas. Então, analisando aqui a parte do p-valor, somente a temperatura apresentou um p-valor menor do que 0,05. Então, somente ela tem significância estatística. Tanto em termos lineares, que é o t sozinho, quanto em termos quadráticos, t ao quadrado. Bom, então, sabendo que somente a temperatura exerce influência significativa sobre a resposta de interesse, os autores eles obtiveram um modelo matemático reparametrizado, que está aqui representado por essa equação, através de uma tabela feita pela regressão em cima da temperatura. Então, agora só trabalharam com a temperatura. Então, dessa tabela, eles tiraram um modelo matemático que poderia representar o processo. E como que eles validaram esse modelo matemático? Eles fizeram apenas duas análises, através do coeficiente de rendimento do R ao quadrado. Então, o R ao quadrado no artigo foi de 86,46%, e os autores avaliaram como um ótimo resultado. No geral, ele é bem próximo, né, ao resultado esperado nos demais processos químicos, que é de 90%. E uma outra análise que eles fizeram foi a análise do teste de Fischer. Então, nesse teste de Fischer, eles utilizaram, voltando aqui na tabela da nova, o somatório dessa coluna aqui de stat F. Eles falaram que, como era maior do que o F tabelado, julgado por eles como 3,143, então o processo é válido, né? O modelo reparametrizado, ou seja, contendo somente as variáveis com influência significativa, ele é válido para representar o modelo. No artigo, esse F tabelado, ele não foi dito quais graus de liberdade eles trabalharam. Então, faltou muita informação nesse artigo analisado. Bom, então agora em uma análise diferente, né, utilizando aqui os dados do Protimiza, nessa tabela aqui de coeficientes de regressão, a gente pode fazer essa mesma análise feita anteriormente, né, pelos autores. No teste de hipótese aqui, o p-valor, sendo menor do que o nível de significância, somente as variáveis x2 e x2 ao quadrado apresentaram o p-valor menor do que o nível de significância estabelecido. Então, somente a temperatura em termos lineares e quadráticos tem influência na eficiência da atuação, o que, de fato, já foi observado lá na análise crítica da matriz experimental. Note que esse valor aqui da temperatura em termos quadráticos, ele está bem próximo ao nível estabelecido, mas ainda assim tem significância. E essa mesma análise, ela pode ser feita através do diagrama de Pareto. Só que agora o analisado é o valor do T calculado e T tabelado. Então, o T calculado, nós temos aqui essas barras, e o T tabelado, a barra vertical. Então, as barras horizontais representam o T calculado. Quando o T calculado é maior do que o T tabelado, a variável tem significância estatística. Então, somente x2 e x2 ao quadrado, mais uma vez, o termo quadrático está bem próximo do limite estabelecido, mas tem confiança. Bom, então, depois dessas análises, foi possível obter um modelo matemático reparametrizado, somente com x2 e x2 ao quadrado. Esse modelo pode vir a representar o processo de síntese, mas antes é preciso fazer algumas análises. Então, inicialmente, analisando que o coeficiente de rendimento é um coeficiente de rendimento bom, está mais alto do que o artigo analisado, né? E está mais alto também do que o padrão, do que o esperado para os demais processos, né, de 90%. Não o padrão, mas o aceito. Mas não podemos olhar só para o R, né? Então, a gente tem que olhar aqui para o teste de hipótese da regressão e resíduos. Então, aqui o p-valor, ele tem que ser significativo. Ele tem que ser menor do que o nível de confiança. E foi. Então, passou nesse teste. Um segundo teste, o p-valor, ele tem que ser não significativo, maior do que o nível de estabelecido, né? Passou mais uma vez no teste. Na análise do teste de Fischer da falta de ajuste e erro puro,
Esse F de regressão barra resíduos, não, desculpa, primeiro aqui na regressão é resíduos, teste de ficha. Então, esse F de regressão e resíduos ele tem que ser maior do que o F tabelado, 92 maior do que 3,74. Esse 3,74 foi obtido pelos graus de liberdade 2 e 14. Então, como foi maior, passou no teste. Em seguida, o teste de ficha para falta de ajuste erro puro, agora sim, né? Então, ele tem que ser menor do que o F tabelado. E o F tabelado obtido, de 19,41, foi retirado pelos graus de liberdade 12 e 2. Então, 12,6 é menor do que 19,41. Bom, sendo assim, o modelo matemático reparametrizado é válido para o processo. Note também que o erro puro é um valor muito baixo. Então, pode ter dado um falso positivo aqui nesse teste falta de ajuste erro puro. Só que, como todas as outras análises foram positivas, então podemos sim validar o modelo. Tendo uma avaliação positiva da tabela nova, foi possível gerar esse gráfico aqui de eficiência de absorção e temperatura, no qual é fácil perceber que ao aumentar a temperatura, a eficiência de absorção diminui. E foi possível chegar a uma faixa otimizada da temperatura. Então, a melhor eficiência de absorção do carvão produzida a partir da semente de goiaba está entre a faixa de 410 e 425. No artigo, os autores avaliaram de uma forma distinta. Eles pegaram o modelo matemático reparametrizado e lá foram colocando valores, estipulando valores de temperatura e calculando a eficiência de absorção. Então, com isso, eles chegaram que a temperatura otimizada é de 421,5. Bom, então, como consideração final, por programas distintos, chegamos à mesma conclusão. Somente a temperatura de pirólise é a única variável que exerce influência. Então, o aumento da temperatura promoveu a queda na dissorção. Os modelos matemáticos reparametrizados foram distintos para os processos e as faixas de temperatura otimizadas foram bem próximas. Então, note que a temperatura otimizada pelo artigo está dentro dessa faixa de temperatura otimizada pela análise crítica. Bom, então, como consideração final, por análises bibliográficas, né? Então seria uma sugestão que seria interessante então investigar as proporções do agente ativante com o precursor ao invés da granulometria e investigar o tempo de pirólise ao invés da concentração do adsorbato, porque todas essas duas variáveis que eu acabei de mencionar, elas são referentes ao processo de síntese. Então, modificando elas, é possível gerar um carvão com propriedades características que estejam ao interesse do processo, né? Então, você quer um carvão com a porosidade tal, com a alta área superficial, porque analisar a concentração do adsorbato só vai me dizer se o carvão teve um êxito na síntese ou não. É isso.